não escrevi livro. Se alguém quiser ler alguma coisa minha, é algum artigo espalhado por aí. Não inventei nenhum método de ensino especial. Não fiz espalhar uma teoria. A única coisa é que eu fui fiel à minha vocação de professor. O governo, vendo a minha resistência a abandonar o magistério, baixou um decreto e me aposentou. Mas hoje eu ainda sou professor. Eu nunca estive professor. Eu sempre fui professor e vou continuar a ser professor. Para mim, professor não era uma etiqueta que se cola e se descola à vontade. Para mim, o professor era a minha segunda natureza. E queria terminar a minha trajetória exatamente como um artista, dando o último espetáculo. E eu saí daqui, naquele dia, aplaudido, satisfeito, pelos meus 52 anos de magistério, que 52 anos são muitos, mas iniciaram em 1939, lá no Araguaia, Araguaiana, uma cidadezinha às margens do rio Araguaia, entre Goiás e Mato Grosso. Na margem esquerda, Mato Grosso tem a cidade de Araguaia-Cidade. Naquele tempo era uma praça com uma igreja no meio e 5 ou 6 casas ao redor. Mas era o município maior do Brasil e, quiçá, do mundo, porque pegava desde Barra do Garça até o Pará, toda aquela terra dos índios. Aquela imensidão perdida que hoje deve ter fazendas e municípios, era tudo município de Araguaiana, com uma população de 0,02 habitantes por quilômetro quadrado. Quando eu cheguei em Goiânia, 4 anos depois, eu trazia no bolso o meu ganha-pão. Eu estudei no seminário e, ao sair do seminário, recebi um certificado, ou melhor, um registro com o qual eu podia lecionar em qualquer parte de Mato Grosso e Goiás. Naquele tempo, o Ministério da Educação era rigorosíssimo. Sem esse registro, não se podia lecionar. Com esse registro de professor de matemática e latim, pude realmente lecionar em todos os colégios que já estavam surgindo ainda em 1944, o Liceu, Ateneu, Santo Agostinho, Santa Clara, Instituto de Educação. Eu vi também o começo das 2 universidades primeiras, a Católica e a Federal, nas quais eu trabalhei durante muitos anos, desde a fundação. Daí, quando eu completei os 52 anos e tive que despedir do magistério, eu recebi muitas homenagens, algumas merecidas, outras menos merecidas, um por isso, outro por aquilo, mas eu acho que a homenagem que realmente me tocava era aquela homenagem que me dizia que era
pela minha persistência, pela minha fidelidade ao magistério. Quem me prendeu à escola foi realmente o prazer de eu comunicar alguma coisa nova, alguma coisa que eu achava interessante ao aluno. É uma coisa que só quem experimentou pode dizer quanto é maravilhosa. Naquela hora está como participando de uma criação. Eu acho que só mesmo o pai, a paternidade e a maternidade são maiores do que o magistério, porque o magistério cria no aluno alguma coisa que será imoredora, é o saber, ele descobrir as coisas, é o descobrimento. Cada dia o aluno sai da aula com uma nova descoberta. Isso para o professor justifica ficar 52 anos dando aula. Eu posso até dividir os 52 em duas partes, dá 26. Os primeiros 26, eu entrava na sala de aula de paletó e gravata, não é isso? Entrava lá e as meninas levantavam, os rapazes levantavam, porque a escola era masculina e feminina. Entrava na turma feminina, as moças levantavam e falavam: muito bom dia, senhor professor Egídio. Depois, nos outros 26, eu entrava na sala de aula, aí eu tinha que dar um murro na mesa: silêncio, eu cheguei. Realmente significaram esses 26 anos a passagem da época tradicional, aquela outra época que começou em 1966, em que os meninos já começaram cabelo comprido, as meninas saia curta, e aquela onda de sons que vinham dos Beatles, não sei de onde, invadindo o mundo e revirando esse mundo tradicional de cabeça para baixo. Pela vocação, pelo amor à juventude, eu me adaptei, em alguns casos, a contragosto, à nova moda, aos novos métodos. O que me parece que é muito, mas muito importante na vida de um professor é o otimismo, é a alegria. O otimismo às vezes não resolve nada, mas o pessimismo piora tudo. Esse otimismo é uma consequência do seu interior. Então eu acho que o professor tem que ter um coração, não é só movido a sangue, não. Tem um coração movido a amor, ele tem que amar o aluno. É aquele amor que se sacrifica sem esperar nem a recompensa. Ele fica ao lado daquele aluno que às vezes é mais atrasado, mais moleque, mais inconveniente, mas ele, gostando dele, ele o chama, repete só para ele, mostra onde estão os erros que ele cometeu, e não há quem não resista. O amor tudo vence. Dentro da nossa profissão, a profissão do professor, o professor tem que amar a vida, tem que amar a sociedade onde ele está, tem que levar para dentro da sala de aula um sopro de otimismo que se consubstancia nesse amor. Tem que haver entre os alunos e o professor essa afinidade que nós damos o nome de amor. É aquele amor que significa querer que o menino cresça e fique gente boa. Como dizer agora é moda dizer que fique um cidadão consciente, não é isso? Se eu tivesse que falar para professores, diria: professores, saibam primeiro o que vão lecionar. Procurem transformar o que sabem, a instrução, em educação. Essa seria a minha herança que eu poderia dar àqueles que vão. E, sobretudo, amem seus alunos. Tá bom? Eu, como bom goiano,
vi que tinha dentro de mim uma vocação também para uma fazendinha, onde passar os fins de semana com a família, criar alguma vaquinha, para ter uma ocupação, já que não podia mais lecionar. Então eu, aqui perto da faculdade, descobri uma terrinha que é o meu refúgio para ler o jornal, para gastar dinheiro, para ter dor de cabeça, mas também para respirar um ar bom, ouvir o canto dos pássaros, contemplar o luar. Nós temos em português dois verbos, cultivar e cultuar. Mas a origem é a mesma, porque no início quem cultivava tinha também que cultuar, porque ele sabia que lá no alto havia um ser que mandava a chuva, que mandava o sol, que fazia germinar as plantas. Então o ato de cultivar era também o ato de cultuar, que a vida se renova todo dia. O gato pare, a vaca pare, os passarinhos fazem o ninho. Então aqui você vê o desenvolver mesmo da atividade humana do começo até o resultado final. A vila onde eu nasci, San Benedetto in Alpe, na Itália, cresceu à sombra de um convento de frades de São Bento, benedetinos, ainda no século X, exatamente no ano 920, mais ou menos 1100 anos atrás. Diz a lenda que Dante Alighieri, expulso de Florença, ele foi para Ravenna e no caminho teria batido à porta do convento para ele se hospedar lá. O que não é lenda é o fato que o grande poeta Dante Alighieri passou por São Benedetto. Tanto que São Benedetto está no inferno, com todas as letras, São Benedetto in Alpe. E está por causa de uma cachoeira. Essa cachoeira está no canto 16º do inferno, onde ele diz que todos os frades que estão no convento de São Benedetto deveriam ser jogados para morrer lá embaixo. São 9 versos, 3 tercetos, são 9 tercetos sobre São Benedetto. Chegou o momento que a família Turchi, vamos dizer, no ano de 1400 ainda, um Turchi vindo de Ferrara, cidade que está perto de Bolonha, no norte da Itália, foi para São Benedetto. E ao chegar lá, ele, como todo mundo que chegava e não tinha onde ir, foi morar naquela casa e não saiu mais. Não havia só a minha família. Moravam 3 famílias diferentes. Eram 3 portas de acesso. Numa morava a minha família, na outra havia outra família, Rossi, era Turchi, eles eram Rossi. E na terceira tinha uma bruxa, numa casinha pequena, da qual eu tenho uma lembrança esquisita, porque eu fui menino solto e feliz e moleque, não é isso?
Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e eu vivia na rua. Fiz muitas... Olha, era muito coisa que merecia apanhar. Era muito difícil que eu apanhasse só uma vez de minha mãe todo dia. Agora, eu queria dizer o que aconteceu, que aos 10 anos de idade, depois de assistir um filme que falava de um missionário que tinha estado no Brasil, no meio dos índios, e passou muitas aventuras, etc. e tal, eu saí dizendo, eu também quero ser missionário. Falei com todas as pessoas que eu podia falar e sabia que podia me ajudar, que eu queria ser missionário. Falei com o vigário, ele falou, você é doido? Você sabe que missionário vai e não volta? Você vai largar seu pai e sua mãe sozinho aqui? Falei com um seminarista. Ele disse, você quer ser missionário? Eu conheço um padre que encaminha meninos para o colégio. Pronto. Aí eu me agarrei a esse seminarista. Ele foi escrevendo o padre escreveu não sei para onde. Daí um mês, mais ou menos, chegou uma carta dizendo que em Bagnolo, Piemonte, província de Turim, havia lugar para mim para ir. Meu pai foi tomar emprestado 100 liras de um parente nosso. Eu não sei se ele pagou, espero que tenha pago. O colégio se chamava Internacional. Éramos italianos, eslovenos, croatas, austríacos, tchecoslovaco, polonês, suíço, um francês, holandeses e 2 estudantes do Timor-Leste que falavam português. Eram o José Nunes e Joaquim Ferreira. Eu lembro até os nomes porque gostava muito deles. Aquilo que a gente aprendeu lá não me foi de muita utilidade na vida, não. Mas eles me ensinaram a estudar. Um método para pegar um livro e agarrar o livro e saber o que está escrito no livro, a maneira de raciocinar, eu aprendi naqueles 5 anos. Muito bem, agora no fim dos 5 anos, era a hora da festa da destinação. Na urna havia o nome dos 28 concluintes. Do outro lado havia a urna com o destino, Turco e Egídio. De cá saiu Mato Grosso. Em vez de palmas foi uma risada geral, porque mato em italiano quer dizer louco, né? Então eu ia para o louco grande, Mato Grosso. E um professor, meu amigo, gritou, Mato lo sei, grosso lo diventerai. Quer dizer, doido você já é, e gordo vai ficar. Mato Grosso tinha os índios bororos que tinham sido civilizados, amansados pelos padres salesianos de Dom Bosco. Havia os índios chavantes que ainda não havia tido contato com eles, ninguém. Tinha ido lá o padre Fux e Sacilotti e tinham sido mortos com o tacape. Os missionários se destinavam, em primeiro lugar, aos lugares onde ainda havia índios. Então, assim foi
porque o meu destino se decidiu naquela mesa, naquele dia. A minha viagem, que eu iniciei no dia 31 de agosto de 1935. Saí de Gênova 1º de setembro. Cheguei em Cuiabá no dia 20 de outubro. 1 mês e 20 dias, né? 50 dias de viagem, de Gênova até Cuiabá. E eu vou fazer uma confissão. Eu cheguei no Brasil pensando que eu era cidadão do primeiro país do mundo, que é Estados Unidos, que é Suíça. Para mim, a Itália era o único país do mundo que valia a pena, porque tinha Mussolini, para mim era o maior estadista, menino de 15 anos, né? Tinha o Papa, que era italiano, e Marconi. E como eu era bobo, né? Mas a gente é assim, com 10, 15 anos, temos ideias que não pode conservar. Pelo contrário, eu vim a conhecer, aqui no Brasil, a história da Itália. Eu vi as mentiras que me havia ensinado no curso primário e no curso ginasial. Eu vi que alguns heróis eram bandidos. Cheguei com saudade, mas orgulhoso de ser italiano, e ainda não tinha experimentado o arroz e o feijão, que foi para mim a maior das descobertas. E descobri também banana. Eu só de falar a palavra já se enche a boca de água. Eu como banana todo dia, não posso nem passar perto que me dá vontade de comer. Então, eu vim na terra certa. A chegada em Mato Grosso, realmente a emoção de chegar na terra prometida para mim foi muito grande, mas o que me ficou gravado na mente foi aquela ponte enorme, que não terminava mais, o trem passar pela ponte, e eu estava embevecido, olhava para baixo, via aquelas águas correr, dizia, aqui agora eu deixo a civilização, vou entrar para o mato, para a terra de missão. Os primeiros dias eu passei contando os jacarés. Batia jacaré demais, tinha nas árvores, na praia, com a cabeça do lado de fora da água. A margem era um outro espetáculo que eu realmente nunca tinha visto. Tanta árvore, vi macacos pulando de um lugar para outro. Aquilo era a diversão do dia. Foram 10 dias, eu não senti passar esses dias. Aqui, nesse caderno, onde eu escrevi o diário e mandei para a minha família, tem também a descrição que eu faço de Cuiabá daquele tempo, né? Um pouco pessimista, porque os primeiros dias que você chega num lugar, ainda você tem na mente o lugar de onde você saiu e fica a nostalgia, pinta as coisas mais pretas. Mas esses 2 diários, minha mãe recebeu antes da Itália entrar em guerra. Eu os escrevi em 1936. Quando veio a guerra passou também em São Benedetto. São Benedetto foi ocupado pelas forças aliadas. A guerra passou quase que em todo o lugarejo daquela região. Não teve lugar em que a destruição dominasse em tudo. A minha vila não foi destruída. 2 bombas caíram lá. Uma na porta da minha casa e a outra no telhado de uma casa colônica, um camponês. Só. E os diários que aqui estão, não estão aqui porque
eu queira reler, mas porque eles serviram para diminuir a saudade da minha mãe. Quando ela não sabia o que fazer, lia isso aqui. Minha irmã sabia de cor. A irmã mais velha, a Rutília, a Ruth. Durante toda a minha vida, de 1930 até 2003, eu sempre recebi uma cartinha dessa irmã que realmente foi algo que não é simplesmente uma irmã. Ultimamente, ela substituía a minha mãe. Agora, na minha família, nós éramos 3 irmãos, a Rutília, que escrevia, e o meu irmão, Domênico, que está vivo até hoje, com 91, lúcido, alegre, feliz, assim cercado do afeto dos filhos, que é Giuseppe, que casou com a Carmela e tem 2 meninos, a menina chamada Júlia, e o Alberto, que é meu afilhado. E tem uma filha também casada em Roma com o nosso amigo Luciano, que esteve aqui no Brasil há poucos dias com ela. E tem uma filha chamada Andréa. Essa é toda a minha família que eu deixei na Itália, mas com a qual sempre eu mantive um relacionamento. A minha família do Brasil se entrosou de tal maneira com a família da Itália que realmente continuamos uma só família. Este é o rio da minha vida. Nessa curva do rio, é a curva onde terminava o mundo e começava o desconhecido. Foi subindo o rio Araguaia na semana do Natal de 1939 que eu cheguei até Araguaiana. No dia 2 de janeiro de 1940. Eu lembro daquela viagem de 10 dias, um batelão carregado, os barqueiros na zinga, um barqueiro no timão e as corredeiras com as pedras pontiagudas apavorando os viajantes. Ao fim de cada dia, tinha que se procurar no barranco uma árvore onde esticar a rede. À noite, mal dormida pelas muriçocas, os miquins, algum barulho no rio, alguma onça atravessando, tudo era aventura. Depois de 10 dias, aqui nesse porto, que saímos em procissão, o povo olhando os 3 salesianos que tinham chegado. O padre Gino Fasso, que era o diretor do colégio, o mestre Francisco e eu, há 66 anos atrás. Lembro da subida do peixe no mês de junho. Era tão simples pegar um pacu, vinham em bando, faziam quase onda de peixe passando por aqui. Este é o rio da minha vida. Salve Araguaia! Essa aqui é a entrada do colégio no qual eu comecei a lecionar. Esses muros são o resto daquilo que era o Colégio Nossa Senhora da Piedade. Os tijolos têm 90 anos e ainda estão resistindo às intempéries. O tipo de construção, ainda bem que ao fazer o novo deixaram pelo menos uma relíquia. Esse pedaço de muro é o que resta do colégio. Aqui
Eu fiz questão de voltar porque em 1940 eu fui professor no colégio que se chamava Nossa Senhora da Piedade e hoje é Dom Bosco. Dom Bosco. Aqui as irmãs daquele tempo tinha a Hermínia Vence. Sim. E Adélia Maluf. Se eu estou vivo, eu devo a essas duas irmãs. Houve, em 1942, uma enchente muito grande aqui em Araguaiana. E o nosso colégio ficou recoberto pelos detritos do rio, uma lama de mais de 2 palmos. E uma semana depois da limpeza, eu senti uma febre. Suava tanto que a rede chegava a pingar o suor. E as irmãs, a irmã Adélia Maluf e a irmã Hermínia Vence, aqui desse colégio, não somente levavam os remédios que tinha aí, mas iam lá me visitar todo dia, me dando chazinho de folha de laranjeira. Mas eu acho que o que me salvou foram as orações delas, os cuidados delas, o carinho que elas demonstraram comigo. Depois de uns 15 dias, a febre baixou. Eu saí dessa doença, que ninguém pode dizer que foi tifo, porque não havendo médico, o único sinal que é tifo foi a falta de cabelo, que logo naquele ano começou a cair de uma maneira que não parou mais. Só hoje parou porque não tem mais nada, né? Fui seminarista, fiz o curso de filosofia no seminário de Cuiabá, depois vim lecionar aqui nesse colégio. Eu fiz o noviciado, depois era o tempo de estudar um pouco e fiz o tirocínio aqui em Araguaiana. Eu quero ir lá no cemitério depois porque aquele túmulo dos padres Sacilote e Fux foi feito durante o tempo que eu estava aqui. Nós fomos buscar os restos mortais que estavam espalhados num barranco do Rio das Mortes. Os 3 missionários, o padre João Fux, suíço, o padre Pedro Sacilote, brasileiro, o coadjutor José Pellegrino, italiano, ao querer contactar os índios chavantes na barranca do Rio das Mortes, do alto do barranco, os índios acenaram e eles, cheios de entusiasmo, subiram o barranco e começaram a distribuir entre os índios os presentes que tinham podido carregar nos braços. Eles acenaram aos outros companheiros que tinham ficado no barco para que trouxessem mais presentes. Esse gesto foi interpretado como um desafio. Os índios pensaram que agora iam ser massacrados, alguém ia trazer armas, e não tiveram dúvidas. Eles usaram o tacape e mataram o padre João Fux e o padre Pedro Sacilote. Correio aqui chegava de 15 em 15 dias. Vinha no lombo do burro de Goiás, a cidade de Goiás, até aqui. Imaginem que o Estadão chegava em Araguaiana, 15 números empilhados. Mas a mim não interessava o Estadão. A mim interessava aquela cartinha que eu esperava com o coração na mão. Quando eu estava em Araguaiana, havia guerra na Europa. De vez em quando, como um anjo que vinha me visitar aqui, eu recebia notícia de minha mãe, de meu pai, da minha irmã e de meu irmão. Houve um momento que o meu irmão
tomando parte na guerra, foi feito prisioneiro pelos ingleses e acabou na Índia. Il Brasile per noi è stato la seconda patria, perché parlavamo molto spesso del Brasile, dei costumi brasiliani, della vita degli indios, perché a noi che ci interessava i racconti di mio fratello, erano molto interessanti per noi sapere il modo di vita degli indios, Bororos, Chavantes. Ai pura, pura, hey, Lui e tutta la gente che sono venuti in Italia ci dava l'indirizzo di San Benedetto e dovevano andare a casa comune, la casa nostra, conosciuta in Brasile come più che in Italia. Vindo de Araguaiana, onde havia um outro colégio salesiano, e estava me dirigindo para São Paulo, onde eu ia estudar 5 anos de teologia para me tornar padre. Mas aqueles 15 dias que eu passei aqui, 2 semanas apenas, estruturaram completamente a minha vida. Fui para São Paulo, mas já com a intenção de voltar para Goiânia. Tinha se apagado em mim aquela chama que alimentava a minha vocação. Tinha nascido em mim uma outra chama, era a chama de um amor humano, mas também um amor verdadeiro, e diria até um amor bíblico. Quantas lembranças aqui nesta igreja do Coração de Maria. E quanta saudade daquela outra capelinha que é anterior a esta bela igreja, porque foi naquela capelinha que eu conheci a minha Selena. Ela saudou naquele dia o vigário dessa paróquia e eu fiquei encantado dela, da voz dela, das ideias e da facilidade com que ela se expressava. Foi um amor à primeira vista. Ela fugia de mim. E fugiu durante 6 anos. Eu acho que nós corríamos, porém, em círculo. E um belo dia, ou eu a alcancei, ou ela parou para ser alcançada. Eu a encontrei em companhia da amiga dela, Alda, hoje minha comadre, que sorrateiramente foi embora e nos deixou sozinhos. Até hoje eu agradeço esta saída sorrateira que me fez muito feliz, porque daquele dia em diante ela não escapou mais. E aqui, nessa igreja, nós casamos em 1950. Então tudo isso aqui está impregnado de uma saudade que é bom que ela seja lembrada, porque ela foi o começo deste namoro que dura 56 anos. A imagem, né, do meu pai é muito forte em várias dimensões, mas tem uma que eu acho que, para mim, hoje, né, na minha maturidade, eu vejo que foi a capacidade de escutar, as pessoas, que eu acho que faz dele um bom professor, inclusive, né? E a capacidade de aceitar o outro
e as loucuras que a gente fez na juventude, né? E tentar nos entender. Mas eu queria falar um pouquinho da minha mãe, pode? Eu me sinto muito privilegiada, por ter tido esses pais, né? E eu queria aqui registrar minha profunda admiração pela mamãe, né? Que foi sempre um exemplo e que foi uma mulher de vanguarda para a época, né? Dificilmente você vê uma mulher do interior de Goiânia, de Goiás, né? Com a coragem de enfrentar uma Itália, de enfrentar um curso fora, de estudar e fazer doutorado no período em que as mulheres desempenhavam apenas o doméstico. Então nós brincamos lá em casa que é muito difícil, era muito difícil, porque para entrar na cozinha da mamãe tinha que ter pelo menos mestrado. Então isso passou a ser para nós, né? Bom, a gente para poder fazer uma pasta junto com ela tinha que estudar muito, né? Então eu acho que essa companheira que papai teve, né, nos fez ver também as qualidades dele, né? E é uma pessoa que, bom, é um exemplo na nossa vida, né? Faz parte da história do meu pai. Bom, eu sou a segunda e queria dizer que a vida na casa dos meus pais, né, do meu pai Egídio, ela nunca foi monótona. E eu acho que era essa característica de movimento que trazia. Nunca era monótono porque nós éramos muitas, e cinco, seis, e sempre a casa que a gente não sabia nem quantas pessoas eram, uma casa que até hoje mantém a característica de apartamento de porta aberta. Mas o que eu achei que foi mais fundamental na minha vida foram as viagens. E o que era viagem com a família? Né? Tinha desde viagem de Fusquinha, que gastava 2 dias para sair de Goiás e chegar até Santos, para as colônias de férias, onde a gente ia cantando e comendo farofa na estrada e contando história, até viagens atravessando o oceano, onde meu pai ia contando as coisas. E as viagens também domésticas, onde tinham sempre coisas a serem ditas, né? Então eu acho que essa ausência de monotonia e essa coisa cheia de afeto que sempre rolava na família, eu acho que foram os fundamentos para a gente poder andar na vida, né? Então eu acho que a palavra que vai ficar da casa é viva, né? Então viva, pai! Viva. Eu tenho certeza que eu escolhi essa profissão. E lá em casa, mesmo quem não é professor de profissão, porque eu não sou outra coisa, eu só sou professora mesmo, né? Eu fiz licenciatura e é essa a minha formação. Mas mesmo quem escolheu outros caminhos, como da medicina, são professores. Essa paixão pela educação, pela profissão, né? Pelo ensinar, eu não tenho dúvida de que a gente começou a aprender em casa. Papai e mamãe sempre foram professores, foram educadores, mas a todo momento o que a gente tinha em cada momento da nossa vida eram lições. Lições de amor, lições de alegria, lições de coragem, lições de garra, de força. As pessoas chegam para mim até hoje, às vezes alunos vão lá, ex-alunos de 20 anos, mas e o professor Egídio e a dona Selenita, como é que eles estão? Quer dizer, eles são inesquecíveis ali porque eles fizeram com competência, com dedicação, com amor e assim, marcaram toda uma geração em Goiás, né, por serem professores. Meu pai eu vejo como um apaixonado pela vida, um curioso apaixonado. Ele tem uma visão, eu acho que ecumênica, então uma tolerância, uma aceitação do novo, do diferente, torna extremamente bom estar junto, agradável estar junto. E é muito fácil as pessoas estarem em volta dele, da minha mãe. E as pessoas vão se juntando e encontram abrigo, encontram acolhida com ele e com a minha mãe. Recente eu cheguei na casa deles na hora do almoço e tinha um motorista novo no trabalho. Aí alguém avisou, olha, o motorista bateu o carro. E ele estava almoçando, aí ele parou, tá todo mundo bem? Tá. Alguém precisa de mim? Não. Então vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo de modo agradável, prazeroso,
valorizando as coisas boas que tem da vida. Por isso que eu acho que é muito fácil reunir aqui, juntar os amigos dos amigos, os filhos dos amigos, está todo mundo aqui, todo mundo é família. A coisa que eu posso falar que eu amo ele. Eu comparo meu pai como um ar na vida da gente, é essencial e fundamental. Eu sou apaixonada no meu pai. Eu penso, às vezes eu lembro quando eu fazia quinta série, mais ou menos, ou a quarta série, eu não me lembro direito, as noites que ele perdeu para estudar comigo. Enquanto ele podia estar fazendo outras coisas, ele estava lá do meu lado, sempre presente na minha vida. Eu amo meu pai. Antes eu queria dizer que não só eu sou o neto mais velho, mas sou o mais fanhoso e o que pior falo em público. Então, falar do meu avô é super fácil, e até porque qualquer coisa que você fale, qualquer neto, amigo, filha, filho, ele vai abrir um sorrisão, abrir o braço e falar: oba, essas palavras foram lindas e tal. Então tá sempre tudo muito bom. E no começo, quando eu era mais jovem, eu tinha uma rusguinha com ele, não só porque ele é palmeirense, eu sou corintiano, mas porque parece que tudo dava certo para ele. A gente chegava no Serra Dourada, lotado, cheio de carro, ele parava assim, um carro saía na frente, ele entrava na vaga. Assim, falava, ele é abençoado, a sorte é só dele, né? E é por isso que ele é tão bem-humorado. E à medida que o tempo foi passando, eu vi que não era bem assim, a ordem talvez fosse inversa. Ele fazia, como meu pai falou, fazia com que tudo ficasse, tudo fosse motivo para um sorriso, e achava um lado positivo para as coisas que a grande maioria acha negativo, né? E ele acertou em cheio casando com a minha avó, depois disso é motivo de alegria mesmo para rir o resto da vida, né? Eu vou falar em nome daqueles que não estão morando mais aqui e que sempre que tem saudade de casa, lembram desse Viva e ligam para ele para escutar esse Viva dele e da minha avó. Muito obrigada por todas as vezes que você me recebeu tão bem. Ter o nome do meu avô é uma grande responsabilidade. Desde a época do colégio, muito pequeno, aqueles professores que conheciam meu avô e viam meu nome, sempre tinha aquela cobrança. É o neto do professor Egídio, então vamos ver o que vai fazer, né? Então, resumindo, se um dia, minha esperança, falando tudo assim, se um dia eu chegar a ser 10% do meu avô, eu já vou estar muito feliz e contente. Meu avô, ele é a prova de que tamanho não é documento, porque ele é um homem baixo, mas quando ele fala, quando ele dá aquela risada dele, ele vira um gigante, assim, ele cresce, ilumina qualquer lugar que ele entrar. Eu não conheço ninguém que conheceu o meu avô e que não se apaixonou por ele. Inclusive, é até engraçado, porque é muito fácil pegar um monte de depoimentos sobre ele. A gente estava andando na universidade no primeiro dia de gravação, e aí não era esperado isso. Aí um homem levantou, um moço mais velho, levantou e falou: ô, professor Egídio, devia ter quase a idade do meu avô. Então ele é professor desde que ele se entende por gente, desde que chegou no Brasil, assim. E eu acho que é um privilégio para todos nós, netos, amigos, filhos, todos nós, que ter esse exemplo de vida, assim, um modelo como esse para seguir. E é até meio difícil, né? Ter o nome de Egídio Turk, Serenita Turk nas costas, Serena Amaral Turk nas costas, porque é um nome que você tem que saber honrar, mas eu acho que são incríveis, pessoas incríveis, assim, e que é um modelo muito importante. Sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, e che espressione del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e che espressione del partigiano, morto per la libertà.
Música